Olá, alunos! Esse vídeo é para você do segundo ano, do terceiro ano e para você do curso Novas Formas de Aprender Ciências da Natureza. Vou estar abordando estequiometria, a matemática da química e vamos estar aqui trabalhando com os cálculos estequiométricos. Estequiometria não é cobrado somente no Enem, mas também em exames e vestibulares de todo o país. Essa estequiometria é a parte da química que trata da interpretação quantitativa das substâncias participantes de uma reação química. E geralmente as questões de Enem, as questões de estequiometria no Enem envolvem reações químicas associadas com as tecnologias, sociedade, meio ambiente e situações do cotidiano, né? Então, essas questões normalmente se trabalha com cálculos das quantidades de reagentes ou produtos que podem envolver relações de massa, volume, quantidade de matéria, que é o número de mol, ou número de moléculas. Então, para que você consiga resolver os cálculos estequiométricos no Enem, tem que entender as bases iniciais, né? Tem que ter domínios das bases iniciais, que são o português e a matemática. Você precisa do português, porque deve saber interpretar o que diz o enunciado, entender dados apresentados e qual é o dado ou a grandeza que a questão quer que você encontre. Você precisa da matemática para dominar as ferramentas matemáticas, tais como regra de 3, operações simples, notação científica e conversão de unidades. Para resolver questões de estequiometria no Enem, o aluno precisa apropriar-se de conhecimentos químicos, tais como fórmulas químicas, né? Essas fórmulas químicas você precisa compreender, você precisa saber, né, escrever e entender os dados fornecidos por uma fórmula química, principalmente a fórmula molecular e as fórmulas dos compostos orgânicos. Tem que saber equações, né, as equações químicas. Os dois tipos principais que o Enem ou vestibulares costumam cobrar são as reações de neutralização, né, que é de um ácido mais uma base, as reações de combustão completas e incompletas. Você também precisa saber do balanceamento das equações químicas. Então, se você compreender o balanceamento, você vai se dar muito bem no Enem ou vestibulares, né? Então, o método mais usado é o método de tentativas. Você também precisa saber calcular a massa molar das substâncias e para isso você precisa interpretar a tabela periódica. Então, você precisa compreender relações entre grandezas, como por exemplo a lei volumétrica, né, que mostra que um mol de qualquer gás sempre ocupa um volume de 22,4 litros, e a constante de Avogadro, né, que um mol de qualquer substância sempre é formada por 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, você precisa saber de cabeça essas relações para resolver os problemas, né? Esses problemas, geralmente, essas relações não são dadas no enunciado da questão, né? Então, você precisa saber de cabeça essas relações para resolver os problemas, pois geralmente
elas não são dadas no enunciado. Então, para se resolver os cálculos estequiométricos de reações, você pode seguir 3 passos básicos, que é escrever a equação química, balancear os coeficientes da reação, estabelecer uma regra de 3, relacionando os dados pedidos no problema. Então, agora nós vamos para nossas questões estequiométricas e vamos também estar falando de cálculos de rendimento da estequiometria. Vou estar aqui resolvendo uma questão, né, de estequiometria. Essa questão é do Enem PPL 2016. Né? De início você tem um susto grande com a questão e às vezes até pensa que não vai conseguir resolver uma questão muito simples, né? É só você interpretar o que a questão está pedindo que você consegue resolver facilmente. Vou ler aqui para vocês essa questão. O climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, caracterizado pelo aumento do nível da respiração celular e gás etileno, que é C2H4, né? Um gás muito importante no amadurecimento das frutas, né? Dos frutos. Como consequência, ao escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de alimentos a cada ano, né? É possível prolongar a vida de um fruto climatério pela eliminação do etileno produzido. Na indústria, utiliza-se o permanganato de potássio, o KMNO4, para oxidar o etileno a etilenoglicol, né? Tem essa fórmula grande, né? HOCH2CH2OH, sendo o processo representado de forma simplificada na equação. Então, essa questão, pessoal, do Enem, ela já forneceu para o aluno, né, a equação, então facilitou a vida. A equação já está balanceada, então não precisa você escrever a equação, não precisa você balancear esta equação. Então, vamos lá para o mais importante. O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 1 miligrama de C2H4 por quilo de ar. Então, ele está me dizendo aqui que o etileno no ar é cerca, né, essa concentração de etileno no ar é cerca de 1 miligrama de C2H4 por quilo de ar. Né? Essa informação é muito importante para a gente, já destacando essa informação. E o que mais está pedindo? Né? O que mais me forneceu aqui? Ele forneceu as massas molares. Sabemos que no Enem não fornece a tabela periódica, mas em questões de estequiometria, eles fornecem os dados, ou seja, a massa atômica dos meus elementos participantes de uma reação química. Lembrando, pessoal, essa equação química é enorme, né? Como vocês podem observarem aqui, uma equação química grande. Não vou trabalhar com todas essas substâncias, né? Só vou trabalhar com 2 substâncias. Então, eu tenho que descobrir, né? Saber quais são as 2 substâncias que eu vou trabalhar. Então, ele aqui me forneceu as massas molares de cada átomo, né? Então, ele diz aqui que as massas molares estão para 1 mol, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, carbono 12, oxigênio 16, o potássio 39, né? E esse outro aqui 55. A fim de diminuir essas perdas, sem desperdícios de reagentes, a massa mínima de KMNO4 por quilo de ar é mais próxima de. Então, ele quer saber a massa mínima por quilo de ar, né? Que ele já me disse que a concentração de etileno no ar é cerca de 1 miligrama de ar, né? Por quilo de ar. Então, ele já me deu essa informação. E vamos lá para a resposta, né? Então, nós temos aqui, lembrando da relação molar, a gente vai fazer uma relação molar aí, tem que descobrir quais são as 2 substâncias que vamos trabalhar. Então, só para recordar aqui, né? Recordando, para 1 mol de qualquer substância, né? Para 1 mol, a gente tem 6 vezes 0, 2 vezes 10 é 23 moléculas.
Para um mol, a gente tem a massa da substância, que é aquela massazinha encontrada lá na tabela periódica, é a soma das massas atômicas, né, dos elementos que participam de uma substância. E um mol também pode ser chamado de um coeficiente, né? Um mol pode ser chamado de quantidade de matéria, né? Então vocês não precisam se assustarem com o mol, o aluno não precisa ficar assustado. E nas condições de CMTP, né, se for um gás, estiver trabalhando com gás, é 22,4 litros, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, coloquei aqui a água para dar um exemplo, né, eu tenho a molécula de água. Na molécula de água eu tenho o hidrogênio, a sua massa atômica é 1, né, lá na tabela periódica. Então, o hidrogênio na molécula de água, eu tenho 2 vezes esse hidrogênio. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 2, né? Vou ter que somar 2 vezes esse 1, né? Então, 1 vezes 2 é 2. Eu coloquei aqui 1 mais 1, porque eu tenho 2, né? 2 vezes o hidrogênio mais 16, que vai dar igual a 18, para 1 mol, viu, pessoal? Se eu tiver 2 mol, vocês sabem que a massa, essa massa aqui não vai ser a mesma. A massa da molécula vai ser diferente. Se estiver aqui em vapor, né, vamos ter 22,4 litros. Se for moléculas, vamos ter 6 vezes 10 a 23. Lembrando, pessoal, como é que eu começo a resolver a nossa equação? Primeiro você tem que interpretar, né, o que é que a questão está pedindo. Tem que destacar as 2 substâncias que a gente vai trabalhar, que você vai trabalhar. E como ela já deu a equação, não precisa a gente escrever e não precisa balancear, né? Então já está balanceada. Se for para balancear, que tem casos que é preciso você escrever essa equação, você vai balancear pela regra do macho, né? Se você não lembra da regra do macho, você vai começar pelo metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Como aqui nossa equação nós não vamos precisar balancear, nós vamos destacar as 2 substâncias, né, que está pedindo, o dado e a pergunta, né, e nós vamos aqui estabelecer a regra de 3, relacionando os dados pedidos no problema para resolver essa questão. Então, aqui eu tenho já a questão, trouxe para cá a equação química, né, essa equação química aqui enorme, e as 2 substâncias que eu vou trabalhar, pessoal, é o KMNO4 e o etileno, né? Então, eu tenho aqui a estrutura do nosso etileno, que é um gás. Então, aqui eu tenho o nosso etileno e lá no exercício está dizendo que o etileno aqui, ó, das informações muito importantes para nós é que o processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar, né, está em cerca de 1 miligrama de C2H4 por quilo de ar, né? Então, ele já me forneceu aqui uma informação muito importante. Então, aqui eu vou trabalhar com 2 substâncias, né? Com o HMNO4 e vou trabalhar também com o nosso C2H4. E vou destacar aqui, pessoal, já que nós vamos trabalhar com a regra de 3 e vamos trabalhar também com informações relacionada à equação química. Quais são essas informações? Eu sei que essas 2 substâncias que eu vou trabalhar, as demais não importa. Nessas 2 substâncias eu vou destacar que eu tenho 2 mols de KMNO4, né? Então eu tenho 2 mols e tenho 3 mols de C2H4, né? Então vou destacar aqui. Só que para trabalhar nessa relação de massa para massa, pessoal, é muito importante, né, você saber essas relações, que você pode estar trabalhando de massa para massa, de mol para mol, de mol para massa, né? Trabalhar em litros, pode estar trabalhando várias relações molares, né? Então, nós vamos trabalhar aqui de massa para massa. E trabalhando massa para massa, pessoal, eu vou tirar primeiro os dados da equação. O que é que eu vou fazer? Procurar essa massa molar. E essa massa molar da substância, dessa primeira substância que eu vou trabalhar, que é o KMNO4, eu vou procurar na tabela periódica. Só que o Enem não fornece a tabela periódica, mas ela me forneceu, o Enem já me forneceu os dados, né, de cada elemento químico que eu vou trabalhar, ou seja, a massa atômica de cada elemento químico. Observe, o potássio é 39, como eu só tenho um, né? Vai ser 39, mais o Mn aqui vai ser 55,
mais o O4 vai ser 64. Por quê, tia Iva? Porque, pessoal, o oxigênio, a massa atômica é 16. 16 vezes 4, 64. Somando essas massas atômicas da tabela periódica, nós temos aqui 158 gramas por mol. Né? Então, já achei aqui dessa primeira substância e também calculei e fiz aqui os cálculos da massa molar da segunda substância, C2, né, C2H4. Então, o carbono é 12, como tem duas vezes o carbono, 12 vezes 2, 24. Mas, como o hidrogênio é 1 e não tem 4, né, aqui tá, esse índice está me dizendo que eu tenho 4 átomos, né, participando dessa substância, então eu vou multiplicar 1 vezes 4, 4 somando, vai dar igual a 28 gramas por mol. Então, o que é que eu vou fazer? Esse resultado aqui, pessoal, de 158 e de 28, está para 1 mol dessa substância, né? Essa é a massa molar de 1 mol dessa substância, de cada uma dessas substâncias. Ou seja, na minha equação química, eu tenho 2 mols, né? Se 1 mol eu trabalho com 158, 2 mol eu tenho que multiplicar. 158 vezes 2 vai dar igual a 316 gramas, né? Então, aqui eu já fiz a da primeira. Na segunda, pessoal, o que é que eu vou trabalhar aqui na segunda? Eu vou pegar, né, 1 mol, que é 28, só que eu tenho 3 mols, tenho 3 vezes essa substância. Então, 28 vezes 3 dá igual a 84 gramas. Pronto, feito isso, pessoal, agora eu vou para tirar o dado da questão e a pergunta, né? A informação que está lá e a pergunta que vai ser representada por X, que eu ainda não sei o resultado. Então, vou fazer na regra de 3. Você vai tirar aqui as informações da equação, né? Essas informações de massa para massa. Qual é essa informação, né? 316 está aqui para 84 gramas. 316 de KMNO4 está para 84 gramas de C2H4. E o que é que me impede, né? Lá está pedindo. Vamos voltar aqui para a nossa pergunta, né? O que é que está pedindo aqui, pessoal? Ó, a fim de diminuir essas perdas, sem desperdícios de reagente, a massa mínima de do permanganato de potássio, né, que é KMNO4, por quilo de ar. Aqui no início, essa informação muito importante está me dizendo que por quilo de ar é cerca de 1 miligramas. Então, eu quero saber, a fim de diminuir, como é que vai ficar, né? Então, nós vamos aqui para a questão. Ó, pessoal, eu vou voltar aqui, né, o normal da nossa questão. Então, nós temos aqui 1 miligramas está para X, porque eu ainda não sei esse resultado. Fazendo lá, multiplicando, cruzado, né? Eu vou colocar 84 vezes X, 84X. 316 gramas por 1 miligramas, né? Por 1 miligrama, eu vou ter aqui 316, né? Igual a 316. Então, vou isolar aqui o X igual a 316 dividido por 84. X vai dar igual a 3,76 miligramas. Então, o resultado dessa questão vai ser, vamos lá na nossa questão, vai ser a alternativa C, 3,8, arredondando lá, né? 3,8 miligramas, né? Então, aqui a resposta é 3,8. Agora eu vou mostrar para vocês o cálculo de rendimento, né? Como a estequiometria aborda e como o Enem também aborda, que o Enem costuma cobrar a estequiometria, né? Com rendimento e pureza ou rendimento e pureza ao mesmo tempo. Então, é muito importante se ligar nessa parte de estequiometria. Então, pessoal, tudo que a gente trabalhou antes, né? A gente chama de rendimento teórico. Esse rendimento teórico é a quantidade de produto que se esperava obter para um rendimento igual a 100%, em que todos os reagentes transformam-se nos produtos, né? Tudo que a gente trabalhou antes, né? Se a questão não pedir o rendimento, então, tudo que se foi trabalhado está para 100%, né?
Só que, pessoal, na prática, não é isso que ocorre, né? Pois a quantidade de uma substância, de algo que você quer produzir, né? Obtida experimentalmente, você quer produzir, fazer essa reação química, essa produção vai ser sempre menor do que se espera, né? Do que é esperada. E as indústrias, normalmente, né, têm uma grande preocupação em relação em se esses reagentes eles vão se transformar totalmente em produto e qual seria o lucro, né, dessa produção. Então, sempre existe um questionamento relacionado a isso, né, se essa produção, se essa reação química vai produzir, se vai dar lucro ou não, né? Então, as indústrias vão recorrer sempre a cálculos estequiométricos, né? Então, é muito importante esse cálculo, que é o cálculo de rendimento, para saber se a produção foi de 100%, de 80%, de 70%, 75% e assim sucessivamente. E vocês, vamos para a prática, resolvendo a questão do Enem. Então, vou ler aqui para vocês a questão do Enem 2017, né? O ácido acetil salicílico, AAS, né? Ele já deu até a massa molar, que é igual a 180, então não precisa a gente calcular. Já forneceu aqui, né? É sintetizada a partir da reação do ácido salicílico. Massa molar também já foi dada do ácido salicílico com o anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação química. Então, essa reação acontece na presença de ácido sulfúrico, né? Então, segue a reação química. Após a síntese, a UAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Ou seja, pessoal, o que foi que aconteceu aqui, né? O reagente ácido salicílico só conseguiu produzir 50% de ácido acetil salicílico. Né? Continuando aqui na questão. Devido às suas propriedades farmacológicas, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? O que é que acontece aqui? É uma questão de estequiometria simples, né, em que ele faz uma pergunta de ácido salicílico e te dá algumas informações do ácido acetil salicílico, né? Então, recordando aqui as técnicas, né, de estequiometria, a gente sempre vai ter em uma questão, né, o dado fornecido e a pergunta, né, que é muito importante. Então, se você observar, né, o dado, a informação aqui, o que foi fornecido, né, esse dado é sobre o AAS e a pergunta está sendo relacionada ao ácido salicílico. Então, o que é que você tem que saber? Né? A informação importante. Então, o que é que ele está me dizendo? O dado está me dizendo que eu tenho 900 mil comprimidos. E esses 900 mil comprimidos têm 500 miligramas. Já podemos passar para quilogramas, né, para a gente fazer o cálculo direto da estequiometria. Então, vamos aqui. Só que eu vou deixar para transformar no final. Nós vamos passar por 3 passos básicos. Né? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? No primeiro passo, eu vou converter, né, o 500 miligramas de AAS. Vou converter aqui miligramas para gramas, né, para facilitar esse cálculo. Então, vai ficar 0,5 gramas de AAS. Então, para um comprimido tem-se 0,5 gramas de AAS. Então, o que é que vai acontecer aqui, né?
A indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Então, eu quero saber a massa relacionada a esse total de comprimidos, né? Então, eu coloco 900 mil, está para M, né? Fazendo o cálculo, multiplicando aqui cruzado, eu vou achar aqui a massa total desses comprimidos, 900 mil comprimidos. Então, M vai ser igual a 450 mil, né, gramas de AAS. Então, o que é que acontece, pessoal? Esse ácido, né, acetil salicílico, que nós encontramos aqui, essa massa, está para 50%, né? Então, o reagente, que é o ácido salicílico, só conseguiu produzir 50%, né? Só conseguiu reagir 50% produzindo, né, ácido acetil salicílico, né? Está para 50%. Então, eu vou buscar aqui, no caso aqui, eu quero saber que se fosse 100%, né? Se tivesse reagido 100%, qual seria a produção de AAS, né? Do ácido acetil salicílico, né? Qual seria essa quantidade? Se 50%, eu tenho uma massa de 450 mil AAS, qual seria essa massa, né? Qual seria essa massa se tivéssemos 100%? Então, eu vou colocar aqui, multiplicando cruzado. Eu já vou direto aqui para o resultado, vou multiplicar cruzado. Multiplicando aqui cruzado, pessoal, o resultado aqui desse segundo passo, que eu estou trabalhando porcentagem, né? O percentual, o rendimento percentual de que aconteceu na reação química, vou ter uma massa, né, que está para 100%, igual a 900 mil gramas de ácido acetil salicílico, né? E agora, feito esses dois passos, né, já trabalhado com esses dois passos, terminando aqui o segundo passo, eu vou para o cálculo estequiométrico. Lembrando que essa relação é de massa para massa e nós já temos lá as massas molares, né, que foi dado das nossas duas substâncias que estamos trabalhando aqui na nossa questão do Enem. Então, eu vou para a pergunta: qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Nós vamos trabalhar aqui em quilograma. Então, nós temos aqui as substâncias. Está um mol de ácido salicílico está para 1 mol de ácido acetil salicílico, né? Então, a gente não precisa fazer essa multiplicação, porque 1 vezes 138 é 138, né? 1 vezes 180, então, ou seja, 138 gramas de ácido salicílico está para 1 mol, assim como 180 gramas de AAS está para 1 mol, né? Se eu tivesse 2 mol, era que eu ia dobrar essa quantidade. Então, aqui tudo está para 1 mol, eu vou colocar, trabalhar aqui a proporção massa por massa para podermos chegar aqui no resultado, que é o nosso terceiro passo, né? Para poder ir para a questão, para o resultado da questão do Enem. Então, eu vou colocar 138 gramas do ácido salicílico, está para 138 gramas do ácido salicílico, está para 180 gramas do ácido acetil salicílico, né? Então, X, aí vou lá para a pergunta: qual a massa de ácido salicílico? Então, X vai estar aqui embaixo do ácido salicílico, né? Embaixo aqui do 138, porque a pergunta eu não sei esse resultado ainda e nós vamos fazer o cálculo, né? Então, fazendo o cálculo, né, multiplicando cruzado, como você já sabe, essa regrinha de 3 já foi trabalhado. Já trabalhei com vocês, então o resultado vai ser X igual a 690 mil gramas. Como a pergunta lá, né, qual a massa do ácido salicílico em quilogramas, eu vou ter que transformar. Como é que eu faço? Como é que eu converto, né? Como é que eu faço essa transformação? Só é multiplicar por 1000, que o resultado vai ser 690 quilogramas de ácido acetil salicílico, né? A resposta
a alternativa correta, a alternativa D.